salve, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez eu irei responder outro questionamento muito pertinente, que é o seguinte: por que tantos gênios viviam isolados? Acredito, pessoal, minha opinião, acredito que eles viviam para eles mesmos, né, sem querer agradar os outros, diferentemente do que esse é um dos pontos cernes, pessoal. Eu acredito que eles viviam para eles mesmos sem querer agradar a plateia, né? É esse o ponto. Porque hoje em dia o que mais a gente vê são pessoas querendo se moldarem para os outros, para poder agradar os outros, e logicamente deixando de serem elas mesmas, né? Porque o outro não curte, então o meu jeito, então tenho que me adaptar a essa pessoa, né? É esse o ponto, pessoal. É esse o ponto. Quando você vive para agradar os outros, já está errado, né? Você já está deixando de ser quem você é, né? Então se trata é esse o ponto cerne. É esse o ponto cerne, né? Quer dizer, viver para agradar os outros, né, demonstra realmente a pessoa que você é. Se você vive para os outros, você é uma pessoa automaticamente falsa. Você já está deixando essa questão mais autêntica de lado, né? A questão da autenticidade, o que está faltando muito hoje em dia, né? Mas não é só isso, é porque esses gênios viam a mesquinharia da sociedade em que eles viveram, né? E eles disseram não, né? Verifiquem, pessoal, o poder dessa ação, né, de você poder dizer não hoje em dia, porque as pessoas só estão acostumadas em serem aceites. Quando elas ouvem um não, elas acham que tu é o errado, né? É esse o ponto, né? Tem até uma frase que diz o seguinte, né? O homem só é ele mesmo quando está sozinho, porque diante de outras pessoas ele acaba tendo que se moldar o tempo todo, né, para poder agradar. E a gente sabe, quando você está querendo agradar os outros, você já está indo para um ritmo totalmente destoado do que deveria ser o correto, né? Mas esses gênios viam o conformismo das outras pessoas e queriam serem antissociais. Antissociais queriam se isolar, na verdade, né? É isso o ponto, queriam se isolar. Eles viam o conformismo das outras pessoas, eles viam que as pessoas se conformavam com banalidades, com superficialidades, eles diziam não para essa sociedade. Compreende? É esse o ponto. E existe uma dificuldade hoje em dia, né? Muita dificuldade das pessoas serem elas mesmas. As pessoas querem ser outras pessoas. Ou aquele artista, né, querem viver de fantasias, querem viver de ilusões, né? E isso não traz uma felicidade genuína.
né? Por mais que as pessoas digam que eu sou feliz, né? A realidade que não é. A realidade que não é, né? Porque nessa busca incessante de querer o tempo todo se encaixar no que os outros querem, né? Nessa vontade incessante de querer se encaixar no que os outros querem, né? Acaba que a pessoa usa uma fantasia, né? Então, eu acredito que esse é um dos inúmeros fatores pelos quais os gênios viviam sozinhos, né? Porque para pensar, gente, para conjecturar aqui que eu estou dizendo, né? É muito mais confortante, tu querer o tempo todo, né, ser aceito, do que propriamente ser um desajustado. Compreende o que eu quero dizer? Compreende? E hoje em dia também, pessoal, o mundo detesta pessoas socialmente desajustadas, né? É esse o ponto. Por mais que o ser humano seja sociável por natureza, é lógico, pessoal, é lógico que uma hora ou outra tu vai querer se conectar com o seu ser de verdade, né? Pessoas realmente que prezam por elas mesmas não tem muitos amigos, né? E faz parte, né? Hoje em dia está muito mais fácil, ter inimigos do que amigos, né? Por quê, pessoal? Por quê? Porque é esse o mundo que a gente vive, são assim que são as coisas. A gente não pode querer que todo mundo, né, te entenda, né, ou te compreenda, né, compreenda o seu jeito de ser, entende? É sobre isso que se trata, né? Então, é lógico que a gente poderia falar sobre levantar muitas outras questões, né? Mas se trata, pessoal, muito mais de ser genuíno, ser orgânico, né? Entender que o ser humano ele não precisa se conformar, né? Precisa focar em desenvolvimento pessoal. É lógico que para alguns esse tipo de denominação não irá ser a correta, né? Mas vocês entenderam, né, sobre o que estou conjecturando aqui, né? Eu sei que aqui no meu canal eu não vou reunir pessoas qualquer, né? São pessoas que convergem com o que digo, né? E logicamente, né, esse é um outro fator, né? Esses gênios não convergiam, né? O estilo de vida que eles cultivavam não se encaixava no que a sociedade esperava, né? O que a sociedade desejava, né? É esse o ponto, né? Então era isso, pessoal. Eram esses os pontos que eu tinha para trazer. É lógico, pessoal, quando se trata de inteligência, né, quando você se sobressai muito mais sobre as outras pessoas, né, é lógico que você vai ter uma tendência, né,
natural de querer focar em invenções em questões mais assim que te acrescentem enquanto pessoa, compreende? É esse o ponto, né? É lógico que tem várias outras questões que a gente poderia elencar nesse sentido, né? Mas eu acredito que eram esses os principais fatores pelos quais, né, eles não se encaixavam na sociedade, eles viram a sociedade como elas eram e disseram não, né? E pessoal, é muito assim, é muito gratificante que tenham havido pessoas assim que não se encaixavam. Sempre existiram, na verdade, pessoas assim um lado de pessoas mais conformistas e outro lado mais rebelde, né? E eu acredito que muitos desses gênios viviam de uma forma rebelde, né? E quer queira ou não, né, essa forma deles viverem rebelde trouxeram inúmeras evoluções para o ser humano, né? E isso é gratificante, né? É lógico que tem inúmeras outras questões, né? Os próprios gênios, né? Tinham hábitos aos quais não poderiam serem jamais, né, quebrados, né? Quando você vive sobre suas próprias regras, né, aqueles que estão de fora e que não acrescentam, né, não irão somar. É esse o ponto, né? Acredito que viver, né, conforme seus critérios, conforme seus princípios e valores, hoje em dia é muito difícil, né? Né? Esse tipo de pessoa, ela está fadada a querer viver de uma forma mais isolada, não entendendo que ela está num nível superior, intelectualmente, mas não só isso, né? Está num nível superior assim, mais elevado, né? Quando a pessoa está num sentido mais elevado, é lógico que ela não irá querer se adequar, né? É esse o ponto, né? Porque tem até uma frase, né, do Nikola Tesla que diz o seguinte, né: o comportamento antissocial é um traço de inteligência, perante a pessoas, perante aos conformistas, né? Então, o conformismo é um dos pontos pelos quais esses gênios se isolavam, mas não só isso, né? Há diversos outros critérios, né? Viver sobre suas próprias regras pode até ser mais difícil, mas também é o mais correto possível, né, para se viver mais adequadamente, compreende?
Então eram esses os pontos, pessoal, que eu tinha para trazer no vídeo, né? É lógico que tem outros fatores pelos quais os gênios se isolavam, né? Mas por enquanto é isso. Acredito que eram esses os principais fatores, né? Eles não se adequavam porque já entendiam que a sociedade vivia de uma forma geral no sentido de superficialidade, ou, por assim dizer, de uma forma conformista, né? E quer queira ou não, pessoal, todos nós temos um monstro interno, né? Que quer se levantar contra questões erráticas, certo, pessoal? Certo? Então eram esses os pontos, né? Acredito que tem mais outras questões que a gente pode dissertar sobre esse assunto, mas creio que não é para ser, né? Não é para ser quando pessoas filosoficamente mais elevadas, não é para ser, não é qualquer lugar, não é qualquer pessoa que elas vão interagir de uma forma mais em que elas possam se encaixarem, né? É esse ponto, que elas possam não são qualquer pessoas que elas vão interagir, é esse o ponto, né? Que elas vão se encaixarem, né? Se adequarem, né? Compreende? Não são qualquer pessoas, né, que eles irão tentar ter um tipo de conversa mais que estejam no nível, né? Eles viram que as outras pessoas não estavam no nível que eles se encontravam, né? E tá tudo certo. Então era isso, pessoal. Eram esses os pontos que eu tinha para trazer sobre o assunto. Acredito que o ser humano, pessoal, o homem, ele só pode ser ele mesmo quando está sozinho, né? Fora desse padrão, esquece. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.